e a gente traz aqui um estrategista aí de grande experiência para conversar com a gente sobre como construir uma estratégia eleitoral vitoriosa. E aí quero dar boa noite aqui a Cícera, ao Edmilson Abreu, a Daniele, boa noite, Andreone Camargo. Pronto para ouvir vocês, Andreone, falando aqui. Quero agradecer desde já o Andreone por ter sugerido o Diego Cunha, que é nosso convidado aqui. O Diego já está entrando. O Diego, que está aí já na correria das campanhas, né? A gente já está pegando fogo esse período pré-eleitoral. O jogo começou, a guerra começou e quem já está com o seu planejamento pronto, quem já está com o seu exército pronto, vamos dizer assim, já está na rua trabalhando para fazer bonito lá na frente. Diego acabou de chegar, acabou de deixar aqui uma solicitação, deixou aprovar e colocar Diego para dentro da nossa sala virtual aqui para a gente poder conversar. Momento aí para a gente começar o nosso bate-papo sobre como construir uma estratégia eleitoral vitoriosa. Faguinho, boa noite, Faguinho. Diego, boa noite. Tá por aí? Fala, meu amigo. Boa noite, Diego. Deixa eu te dizer, tô vendo aqui pelo outro celular que você entrou. Porque eu ainda não descobri qual é o mistério, mas em algumas lives eu só fico me vendo aqui. Aí não tem um retorno. Mas hoje eu tô com outro celular aqui do lado e tô te vendo pelo outro celular. Mas muito boa noite, Diego. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco nessa noite. Boa noite, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E parabéns aí pela tua iniciativa de reunir o pessoal do mercado aí para conversar um pouco. Maravilha, Diego. Obrigado mesmo. Deixa eu te apresentar para a gente começar a conversar. Diego Cunha, gente. Diego Cunha, ele é estrategista de marketing, consultor da Nedway Consultoria e da Stage Inteligência Competitiva. Também é palestrante com atuação em todos os estados do Brasil, já tendo realizado mais de 1.500 palestras e mais de 400 campanhas vitoriosas em diferentes estados do Brasil. Só em 2023, ele apresentou palestras em mais de 60 cidades. É uma máquina. O homem é uma máquina. Atualmente, ele produz análise de informações para diferentes parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e em inúmeras prefeituras e governos, e também em empresas públicas. É estrategista de diversas entidades do terceiro setor e colaborador de projetos para desenvolvimento de legislações e soluções de comunicação digital. E para quem não me conhece, eu me chamo Israel Leal, fundei o CT do Marketing Político, que é uma consultoria / agência de marketing político, junto com o meu amigo e irmão Ricardo Costa, que fica mais no offline. A gente está tocando o CT do Marketing Político e, como o Diego falou, a gente está reunindo aí grandes figuras do mercado para a gente debater um pouco temas importantes para quem vai trabalhar e para quem será candidato nas próximas eleições. Mas, Diego, muito boa noite e vamos entrar no nosso tema, que é construindo uma estratégia eleitoral vitoriosa. E aí eu queria saber de você, Diego, a estratégia, uma eleição vitoriosa, na verdade, é a eleição que ganha ou depende muito do objetivo das pessoas? Boa noite mais uma vez. Boa noite, querido. Olha, eu particularmente acredito que esse papo de só perde eleição quem não disputa é uma realidade. Hoje o Brasil ele não tem mais ciclos eleitorais. O Brasil vive uma eleição. Acabou esse negócio de que, a cada 4 anos eu faço alguma coisa, para nós profissionais de marketing, né? A cada 2 anos eu faço alguma coisa, isso acabou. Então, um candidato a prefeito que perde eleição vira deputado, um candidato a deputado que perde eleição vira prefeito, um candidato a deputado que perde eleição vira senador. Nós temos exemplos clássicos disso na história recente, e isso está se acentuando. Então, hoje, disputar uma eleição e perder uma eleição, se preparando para outra eleição, pode ser uma vitória. E aí o que eu costumo dizer para as pessoas é que elas precisam analisar, planejar e construir projetos políticos voltados para ciclos
praticamente permanentes. Então, de 2 em 2, de 4 em 4, mas também para 20 e quem sabe para 40 anos. Hoje é difícil você imaginar que você prepara um político para apenas uma eleição. Se o cara tiver com essa mentalidade, tudo bem. Mas o ideal é você pensar no médio e no longo prazo. Então, o status em campanha ele deve ser permanente, não é isso, Diego? Se a pessoa ela quer fazer carreira dentro da política, ela não pode pensar somente na eleição do momento, mas ela deve estar, pelo que eu entendi, deve estar em estado contínuo eleitoral, não é isso? Exato. Essa semana eu tive uma experiência que eu estava conversando com um grupo de vereadores numa cidade importante. O Brasil tem poucas cidades que têm segundo turno, né? São só aquelas cidades com mais de 200 mil habitantes. Então eu acabo tendo contato com muitas dessas cidades. E é bacana quando eu tenho a oportunidade de também articular e conversar e ajudar a organizar a campanha dos vereadores. E conversando com um grupo de vereadores, eu fiz uma pergunta para eles. Eles estavam muito preocupados em saber quantos por cento da Câmara de Vereadores da cidade deles ia renovar. Eu virei para eles e falei o seguinte, falei assim, eu acho que vocês deviam aqui se perguntar quantos por cento de vocês teria condição de disputar uma eleição para prefeito. Um olhou para a cara do outro e falou, não, a gente não tem condição. Eu falei, não, mas eu não estou falando na próxima eleição, estou falando nas próximas. Então, eu acho que os políticos, em geral, eles precisam mudar um pouco essa mentalidade de enxergar a política como multiníveis e não apenas como uma coisa específica, um cargo específico, um projeto específico. Hoje você tem que ter uma visão muito ampla para poder enxergar a política. Maravilha. Deixa eu só ler uns comentários que já chegaram aqui. O Andreone Camargo aqui falando, ó, Diego, sem dúvida, é um dos melhores do mercado, minha referência e garanto que é muito profissional. O Jonathan aqui falando, o homem é pura experiência. E o Charles dizendo, parabéns, Diego. Já tem uma pergunta. Esse aí é o pessoal, que eu paguei para entrar na live. Muito bom, muito bom. Tô devendo um vinho para cada um aí agora. Muito bom. Depois eu quero aprender essa estratégia também. Andreone deixou inclusive uma pergunta aqui, Diego, que a gente já pode, quem tiver pergunta, tá, a gente pode ir mandando, que a gente vai fazendo, a gente vai batendo esse papo aqui. E Andreone está perguntando se você, Diego, acredita que criatividade em conjunto com a estratégia pode fazer diferença? Pode. A gente viu nos últimos anos no Brasil o marketing político ficar um pouco viciado com essas ideias que viralizam, que se tornam famosas e que, fulano ou beltrano se elegeu com a internet ou fazendo bons vídeos. Isso aí é um erro. Achar que é só a criatividade que vai vencer uma eleição ou que vai ter uma boa performance é um erro. Do mesmo jeito que achar que só a estratégia, não, porque eu vou tirar um aqui, vou tirar outro candidato ali, porque eu vou construir isso, porque eu vou construir aquilo, essa coisa de pensar como estrategista de marketing, não só de conteúdo, vai resolver. Não resolve. Então, a pergunta do Andreone é praticamente uma afirmação. É unindo a estratégia com boas criatividades e com boas soluções criativas, porque criatividade ela é interessante, mas ela só é válida se ela for uma solução, se ela resolve algo ou se ela resolve para alguma coisa. Então, a união de soluções criativas com boas estratégias é talvez a receita para se vencer eleições e para se construir boas estratégias de marketing. Você falou uma coisa bem interessante, né? A criatividade, ela só vai dar resultado se ela tiver um objetivo, se ela tiver efetividade. E tem muita gente por aí, né, Diego, hoje fazendo muita firula, né? Eu não sei se a palavra por aí vocês conhecem dessa forma, mas firula é como se fosse enfeite, né? Como se fosse algo muito enfeitado, sem objetividade. Eu tenho visto muita gente com essas firulas aí nas redes sociais, principalmente, sem efetividade de ação. Você tem visto isso também, Diego? Eu tenho feito pesquisa sobre isso. É um ponto de interesse que eu tenho. E mais recentemente eu peguei um caso de um político, um caso específico. Inclusive eu me meti numa polêmica, Israel, por causa disso. Um grupo de profissionais me falou para avaliar um caso específico de um político que estava fazendo sucesso nas redes sociais. E aí eu fiz uma comparando momentos críticos da administração dele com as redes sociais dele. E acabava que a gente começou a perceber
que ele tinha conteúdos bem-humorados, tinha conteúdos engraçados, conteúdos irreverentes, assim podemos dizer, em semanas que ele passava por turbulência nas redes sociais. E o reflexo disso é imediato. A pessoa que fazia uma reclamação, ou que fazia uma crítica, ou que pedia por alguma solução nas redes daquele político, era a mesma pessoa que no vídeo em que ele estava fazendo uma dancinha, que ele estava fazendo uma performance, que ele estava sendo engraçado, estava lá criticando ele. Inclusive um comentário, eu pensei, era um comentário dizendo assim, dancinha tem todo dia, mas ar-condicionado na escola não tem, porque tinha quebrado os ar-condicionados de uma escola lá e os alunos estavam fazendo vídeo. Então, essa irreverência, essa forma de criar conteúdo engraçado, eu sou um pouco... eu não diria cético quanto ao resultado desse conteúdo, mas eu sou bem conservador com relação ao conteúdo, porque eu me preocupo com o todo, e não só com a audiência ou com essas métricas de vaidade que consomem muitos políticos, para ficar procurando ali o melhor engajamento, os melhores likes, ou números. A gente precisa construir identidade, precisa construir imagem, e isso tudo junto construir a autoridade. E só para encerrar essa discussão, por que eu entrei numa polêmica? Tem alguns políticos aí, principalmente prefeitos, que estão famosos nas redes sociais pela reverência e tudo mais, e aí uma publicação de um colega do mercado aí sobre isso, não, porque tá bombando. Eu entrei nos comentários lá e arrumei confusão. Falei assim, claro que tá bombando. Todo profissional de marketing político segue o cara. Será que toda a população tá seguindo também? Então, aí arrumei polêmica lá. Não, e não é que isso não seja bom, mas é o que eu tô falando. Precisa ter uma medida, precisa ter equilíbrio, precisa ter filtro. E tá faltando. Com certeza. A Cícera comentou aqui, ó, a maioria dos candidatos pensam assim. Eu acredito que poucos dão valor ao corpo a corpo e a vivência faz uma grande diferença. Diego, deixa eu fazer uma pergunta assim. É uma pergunta introdutória, mas a gente já começou, mas eu faço agora, não tem problema. A essa altura, faltando aí menos de um ano para as eleições, ainda dá para começar do zero uma campanha eleitoral vitoriosa? Dá. Campanha eleitoral vitoriosa tu constrói no dia que começa a eleição. Essa fase, planejamento, organização e execução do planejamento e do que foi organizado é fundamental. Ele te dá flexibilidade, te dá a tranquilidade para trabalhar e, claro, te prevê um resultado melhor. Mas existem algumas pesquisas que indicam que cerca de 60% a 65% dos eleitores decidem em quem votar nos últimos dias da eleição. Claro que isso passa por uma construção de identidade, de imagem, por consequência de autoridade, como eu falei. Mas viver também pensando que tudo é para o ano passado ou 2, 3 anos antes, não é uma limitação. É possível, sim, fazer uma campanha em cima da hora, desde que seja um bom candidato, seja um cenário favorável e, principalmente, inclusive um negócio que eu disse hoje, tem que combinar com o eleitor. Se é o que o eleitor está querendo, é possível. Por exemplo, uma pergunta que eu faço em toda a cidade quando eu começo a criar uma estratégia de marketing político o eleitor quer continuidade ou quer mudança? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A primeira. Segunda pergunta, quais são os 3 principais desejos da população? Desejos. Desejo de quê? Eles desejam uma cidade mais bonita, eles desejam uma saúde melhor, eles desejam uma cidade mais segura. E aí esses desejos são coisas tangíveis, são coisas objetivas. Se você conseguir fazer isso há 30 dias de começar a eleição, e o cenário de mudança, e você tem um cara que representa a mudança, se as pessoas desejam uma saúde com mais médicos, uma educação com escolas com ar-condicionado, e uma cidade mais segura, porque tem que ter iluminação à noite nas ruas, e o candidato tiver isso para oferecer, você começou bem. Maravilha. A Cícera aqui comentando, dizendo que a vaidade está fazendo políticos de pouco conhecimento das verdadeiras necessidades de seus eleitores. E ela fez outro comentário em cima do que a gente estava falando agora, dizendo que é exatamente isso que ele está falando. Mas acho que dá muito trabalho ir para a rua. Realmente, a cultura, né? Como a gente vê na rede social todo mundo fazendo dancinha, todo mundo fazendo um videozinho engraçado,
acha que o caminho é apenas esse. E aí não quer para a rua entender a cabeça do eleitor, não quer para a rua compreender que há variáveis que precisam ser entendidas e trabalhadas. E aí, mesmo que se tenha tempo para trabalhar, as pessoas não fazem o trabalho de casa, que é esse mesmo que você falou agora, quiçá lá perto das eleições. Então, assim, eu acho que o que fica, né, Diego, é montar estratégia. Acho que independente de ser agora ou lá na frente, a pessoa deve entender o momento, deve entender a situação da população, como você falou, o desejo, o que a população pensa, e trabalhar em cima disso. E já complementando isso que a Cícera falou, nós temos um fenômeno também que faz parte da desconstrução da política no Brasil. Então, a política sofreu muito ataque, a política foi descredibilizada e, de certa forma, a política foi criminalizada no Brasil. Só que também, em muitos aspectos, a política virou deboche. Né? Quem não lembra lá do efeito das fotografias e dos vídeos do João Dória vestido de gari? Quem não lembra das fotografias de políticos comendo pastel, fazendo careta, tomando um pingadinho e fazendo careta, ou abraçando uma criança que está com o rostinho sujo, ou fazendo uma cena de beijo que, às vezes, pelo ângulo da fotografia, parecia uma coisa forçada. Tudo isso criou um estereótipo de que o político pega a criança no colo para tirar foto, o político toma pingado de caldo de cana e come pastel para tirar foto. Quando, na verdade, tem uma porrada de político que gosta de pastel e caldo de cana, pô. Mas por conta desse estereótipo que se criou ao redor do político, de certa forma popular, os políticos começaram a ter medo da rua, começaram a ter medo de ir para o corpo a corpo, começaram a ter medo de produzir conteúdo e nas redes sociais esse conteúdo ser rechaçado. É porque a gente às vezes vê assim, um político que todo domingo ele come pastel e toma caldo de cana na feira. Ele vai à feira todo domingo. Aí durante as eleições ele foi à feira e ele postou nas redes sociais e aí as pessoas entram na fotografia dele e começam a dizer só em época de eleição você sai de casa. Então isso criou um medo, criou um bloqueio em muitos políticos em sair às ruas, em fazer o convencional e o tradicional da política. Então é preciso criar, por isso que muitos profissionais hoje do marketing digital falam muito de storytelling, né? Narrativas, histórias, boas conexões. Histórias e boas histórias criam boas conexões. Você precisa fazer isso ao longo do tempo, e por isso que reforça-se que quanto antes você começar a construir a imagem, a identidade e a autoridade de um político melhor, porque daí vai ser mais fácil as pessoas verem um político tomando caldo de cana e comendo pastel na feira na campanha. A chance da pessoa ter visto ele fazendo isso antes da campanha, e isso não gerar uma crítica, é maior. Então, precisa fazer os políticos perderem o medo de ir para a rua, mas se puder para construir o storytelling, um conjunto de histórias e narrativas em volta desse político, isso vai evitar que ele tenha alguns problemas lá na frente. Com certeza. É o período de construir reputação, né? Como você vem falando, reputação, autoridade, que as pessoas possam estar compreendendo quem é o político, quem é o candidato, para que lá na frente ninguém tome susto com qualquer tipo de atitude, qualquer coisa que o candidato faça e que pareça somente um ato de promoção. Mas, Diego, tem uma pergunta aqui, que eu vou emendar com uma pergunta eu não estou achando aqui, mas alguém perguntou sobre se um outsider ele precisa ter um investimento muito maior do que alguém que já é conhecido. E aí eu quero emendar com a pergunta que se dá para construir uma campanha vitoriosa sem ou com pouca estrutura financeira. E aí você emenda aí com essa questão do outsider. Boa pergunta. Essa questão do outsider, principalmente nas eleições brasileiras, elas se tornaram meio que uma referência, quase um campo de estudo. Porque nós vimos alguns outsiders surgirem, entrarem, disputarem eleições e fazerem votações expressivas. Por que isso tem acontecido com frequência? Porque existe uma parcela da população que se prepara para não votar em ninguém. E essa parcela da população, quando é surpreendida por alguém, ela tende a daí se decidir votar nesse cara, e isso gera aqueles movimentos chamados como historicamente de efeito manada. E foram, curiosamente, poucas vezes que isso aconteceram na política recente. Então, ao acontecer, chama muita atenção. Mas, hoje, no Brasil de 2023 e para as eleições de 2024 que a gente vai, é difícil imaginar que um outsider vai conseguir se sobressair diante de pessoas mais conhecidas do que ele. Isso precisa, como eu disse antes, ter
um momento. Qual que é o momento? É de continuidade ou de mudança? E precisa ter certos desejos da população para que as pessoas possam aderir ou não a um político, ou seja, um fenômeno. Então, eu diria que é mais difícil um outsider vencer um político conhecido. Tá? E aí, complementando com o que você falou, eu acredito que nós vamos ainda ter, na próxima eleição 2024, algum reflexo dessas candidaturas novidades, dessas candidaturas repentinas e talvez algumas construções de campanha com pouco ou nenhum recurso. Nós vamos ver alguns modelos. Porém, nós temos uma realidade prática das eleições. Nas cidades que tem segundo turno ou que tem sinal de televisão, a televisão não morreu, como alguns profissionais falam, então tu tem que continuar investindo numa boa produção de TV. A mídia digital vai ficar o investimento cada vez mais alto, então você precisa fazer um certo investimento. É muito difícil, quase impossível hoje você fazer uma campanha digital sem estrutura humana, sem contratar pessoas. Eu conheci um candidato que milagrosamente conseguiu 1.000 voluntários. Me apresenta, fazendo um favor, porque é difícil. Então, a questão prática de uma eleição, que é difícil, né, algumas pessoas até aceitarem essa realidade, é que é quase impossível fazer campanha sem recurso financeiro. E a população em geral, ela não aceita muito bem a ideia de que a política tem financiamento público. Mas a experiência já provou que é melhor o financiamento público do que o privado. Então, não tem como no Brasil de 2023, nas eleições de 2024, fazer campanha sem nenhum recurso. Eu acho que é impossível. Mesmo com esse advento das redes sociais, né, da inteligência artificial, que eu vou fazer uma pergunta já sobre isso, mas mesmo assim não dá para fazer sem recursos. Não dá. Porque assim, às vezes a gente fala, vou fazer minha campanha sem recurso, ou alguém fez uma campanha sem recurso. Que campanha? Né? Que tipo de campanha? Como é que foi essa campanha? O que teve nessa campanha? Porque às vezes ele teve muita mão de obra voluntária, às vezes ele teve muitos recursos à disposição dele que não eram necessariamente dinheiro. Mas ainda assim, todos esses recursos dados a ele têm valor percebido. Então, falar que vai fazer uma campanha sem investimentos ou recursos, eu acredito que hoje em dia não tem como. No mínimo, assim, se um político ainda se elege vereador em alguma cidade só com um celular, fazendo um vídeo nas redes sociais e consegue converter os votos dele, ele vai ter custo com a alimentação dele, ele vai ter custo com o celular que ele comprou, ele vai ter custo com a internet que ele gastou. Então, no fim das contas, mesmo que ele não declare a justiça eleitoral, algum custo ele teve. No mínimo, ele vai ter que parar as atividades que ele tem, né? Vai ter que sobreviver de alguma outra forma nesse período eleitoral. Mas e se a gente inverter um pouco a pergunta, Diego, se em relação ao marketing digital, às redes sociais, ainda há localidades no Brasil, você acredita que ainda há localidades, de repente, cidades muito pequenas, que dá para trabalhar deixando de lado as redes sociais, ou você acha que já é um caminho sem volta, que todo candidato tem que ter trabalho forte nas redes sociais? Perfeitamente. Vou dar um exemplo prático para ti. Recentemente eu estava trabalhando numa cidade de grande porte, no Brasil, e eu pedi para fazer uma pesquisa de campo e coloquei nessa pesquisa perguntas simples, como: você tem acesso à internet na sua casa? Ou você tem acesso à internet no seu celular? E depois, você se informa onde, né? Se é nas redes sociais ou na internet, e quais redes sociais você usa? Se no Facebook, Instagram. Resumo da ópera. Uma cidade de grande porte, mais de 15% da população não tinha internet em casa, e mais de 10%, eu não lembro o número se era 10 ou 11 ou 12 redondo, não tinha acesso à internet no celular. Ou seja, a gente tem que parar de considerar que todo mundo está na internet, todo mundo é muita gente. Né? Por outro lado, dependendo do tamanho da campanha, você traduziu muito bem, quanto menor a cidade, né, menor o efeito das redes sociais às vezes, eleição de vereador é uma eleição onde o candidato é obrigado a olhar todos os seus eleitores no olho, pegar na mão, abraçar e pedir o voto individualmente. Logo,
ainda é possível que o candidato faça uma campanha e obtenha êxito sem as redes sociais. Mas nós estamos passando por uma era de transição em que não ter redes sociais parece que você tem algo a esconder. Estar ausente das redes sociais parece que você não é um cara do nosso tempo. Logo, parece um cara ultrapassado, um candidato ou uma candidata que não estaria pronto ou pronta para aquela missão. Então, eu diria que está começando a se tornar uma regra. Mas ainda assim é possível fazer campanha, obter sucesso eleitoral sem o uso maciço das redes sociais. É possível, sim. Maravilha. A Cícera deixou mais uma pergunta aqui. Ela está dizendo que conversou com uma pessoa que é empresário. Ele é um líder empresarial e acha que não precisa de alguém o orientando sobre estratégia. Como é que ela pode mudar isso? Pois ele quer fazer tudo ao modo dele. Israel, nós que somos profissionais do mercado, a gente sabe muito bem, né? O quanto é difícil virar para um cliente e falar assim: oi, você precisa de um estrategista, você precisa de um marqueteiro, você precisa de um consultor, você precisa de um agente, você precisa de um jornalista, porque ele só vê a gente como custo, né? Ele não enxerga muito a gente como investimento. E isso é uma mudança de mentalidade que cabe a nós, né? As agências de publicidade no Brasil viveram a sua era de ouro entre os anos 90 e até o início dos anos 2000, porque eles conseguiram incutir no mercado a necessidade de que eram as agências responsáveis por boas campanhas, e essas boas campanhas eram responsáveis por resultados comerciais, financeiros, operacionais e tudo mais. Então nós, profissionais do mercado, temos que mudar essa mentalidade. Mas nós também temos que usar as próprias estruturas que esses candidatos têm como ferramenta de formatação da campanha ou dos profissionais. Então, eu costumo brincar que se você chegar para qualquer candidato e disser para ele assim, viu, quando você precisa de um médico, você vai aonde? Quando você precisa de um advogado, você vai aonde? Quando você precisa de um marceneiro, você vai aonde? E quando você precisa fazer campanha eleitoral, você vai aonde? Então, a gente precisa trabalhar esse esforço de convencer candidatos, e isso de diferentes tamanhos. Hoje em dia, um vereador precisa de um ou mais profissionais de marketing e comunicação para apoiá-lo, para ajudá-lo. E principalmente, eu digo que o maior papel hoje do profissional de marketing é ele ser um profissional VDM. E mais do que ele dizer para o candidato o que ele tem que fazer, faz isso, faz aquilo outro. Ele tem que ser o cara que avisa, vai dar merda. E se o candidato tiver consciência de que só o fato dele contratar alguém para não deixar ele fazer besteira, para não deixar ele errar, já é o melhor investimento da vida dele. Com certeza. Com certeza. Aqui a gente também tem essa vivência de ter diariamente ter de estar convencendo alguém que ele precisa de estratégia, que não dá mais para fazer campanha de repente, principalmente quem já tem uma certa experiência, né? Como fizeram antigamente, mas muita gente ainda tem essa cabeça de que ganhei de uma forma sem contar com esse tipo de apoio profissional e eu quero continuar dessa forma mesmo. A gente ainda acha muito, a gente ainda tem muita dificuldade em relação a esse ponto. Mas eu acho que realmente é uma mudança de mentalidade que eu acho que já está acontecendo. Ô Israel, quer ver uma referência interessante? Eu faço muitas campanhas, eu cuido de muitos políticos. Só que hoje, o principal profissional que eu recomendo aos políticos é psicólogo. Muito legal. Quando eu começo o projeto, vou lá, olho. De repente eu falo para ele, cara, tá faltando um profissional na tua campanha. Hã? Tá, como assim? Já contratei tudo que você falou para contratar. Pois é, tá faltando um psicólogo. Porque o fator emocional, ele é o principal fator que mobiliza o candidato, que movimenta o candidato. É o motivo pelo qual ele sai de casa, é o motivo pelo qual ele faz uma reunião, é o motivo pelo qual ele está sorrindo ou não na rua, na campanha, nas redes sociais. Então, conseguir cuidar do fator emocional de um candidato, hoje é peça fundamental numa campanha. Às vezes acontece de eu não recomendar, eu vejo que está relativamente ali tudo sob controle, mas na maioria das vezes, cara, eu falo, viu, vamos cuidar do teu emocional, vamos cuidar das tuas emoções, porque se as tuas emoções não estiverem bem organizadas,
você toma decisões erradas. E aí nós, profissionais de marketing e comunicação política, também precisamos desse apoio. O que eu mais vejo, Israel, o que eu mais vejo em campanha eleitoral é profissional de marketing e comunicação pifando, tendo crise de ansiedade, saindo da campanha em depressão, tendo discussões, brigas, tendo conflitos dentro da campanha. Porque nós somos programados para sermos os melhores, nós somos programados para sermos cobrados. Ou a gente é o melhor ou a gente está fora, ou a gente apresenta o melhor resultado ou a gente está fora, ou a gente ganha ou ganha, e o nível de exigência é alto, e tudo tem que funcionar, tudo tem que dar certo. Mas espera aí, velho, a gente é ser humano. Então, não só para os candidatos, não só para os políticos, mas quem trabalha nesse nível de exigência, com o nível de estresse e cobrança que a gente tem, precisa de suporte. Com certeza, com certeza. Aqui no CT mesmo, o Ricardo, que é meu sócio, ele já tem a terapia dele já garantida. Eu tô indo atrás, mas eu concordo 100% contigo, bicho. Eu concordo 100% contigo, porque eu tenho visto também muita gente aí cair em burnout, muita gente realmente desparafusar durante o trabalho com política, porque a gente sabe que não é fácil. Realmente, como você falou, a cobrança interna nossa é muito grande, a cobrança externa também é enorme. É sempre, como você falou, a gente precisamos sermos os melhores, a gente precisa de vitória, a gente precisa dar resultado. E às vezes isso pesa realmente. Quer ver um exemplo prático? Eu frequento bastante a Câmara dos Deputados e o Senado. Na Câmara dos Deputados, de cada 10 profissionais que trabalham com assessoria, comunicação e marketing político que eu tenho a oportunidade de conhecer, pelo menos uns 7 precisa de suporte emocional, de suporte psicológico. No Senado, cada 10 profissionais, 3 precisam de suporte. Então, tem uma diferença aí. Eu até falo com alguns parlamentares, esses dias até falei com um parlamentar da mesa, que talvez a Câmara dos Deputados precisaria ter um programa voltado para a saúde mental. Um programa profissional, organizado, não só para os profissionais do marketing, claro, né? Mas para os profissionais da assessoria em geral. Porque a política, ela é talvez uma das atividades mais estressantes que tem. E são seres humanos, não são máquinas que executam esse serviço, são seres humanos. Então, tá aí uma referência para a gente refletir sobre o tamanho do impacto da saúde mental nos profissionais que trabalham com política. Demais. Então, quem está aí assistindo, quem vai assistir depois e vai encarar uma campanha, seja candidato ou seja profissional, é bom colocar isso na listinha, né, Diego, do que procurar, do que organizar daqui para as eleições. Muito importante mesmo. Diego, um assunto que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é o assunto do momento, que ainda é muito novo, mas que precisa de aprofundamento de todos nós, que é a inteligência artificial. Você acha, Diego, que nas eleições de 24, a inteligência artificial ela já vai ser determinante para vitórias e derrotas nas eleições? Ainda não. Por quê? Eu tenho dito muito o seguinte: você que trabalha com marketing, comunicação, tecnológicas e tudo mais, você não precisa ter medo de ser substituído pela inteligência artificial. Pode ficar tranquilo. Você tem que ter medo de ser substituído por quem domina a inteligência artificial. Por quem já está usando há muito tempo. Por quem já usa no seu dia a dia. E isso vai ter um reflexo. A gente que acompanha, né, essa explosão quase jurássica aí da internet, da inserção das redes sociais na política, que é lá de 2012 para frente, né? Ou seja, parece que nós estamos falando de 100 anos. A inteligência artificial vai demorar um tempo para pegar. Porque tem o seguinte: a comunicação política ela não é diferente da comunicação de outras áreas no mercado de marketing, né? Se a gente falar do marketing esportivo, marketing de moda, marketing de varejo, marketing de serviço, a marketing política ele não é muito diferente, porque a gente traduz sentimento. A gente traduz o sentimento das pessoas, né? Como as pessoas pensam, o que as pessoas falam, o que as pessoas sentem, por consequência. E então vai levar um tempo para aprimorar tudo isso e principalmente as eleições elas são feitas de pessoas para pessoas.
Então, claro que no ano que vem as ferramentas de inteligência artificial serão importantes para simplificar e facilitar a vida de quem produz conteúdo, desenvolve soluções, tem que parametrizar dados, informações. Para tudo isso, a inteligência artificial vai ser extremamente importante. E também a inteligência artificial deve se tornar um problema para as campanhas quando a gente fala de administrar hoax, fake news e várias outras coisas que a gente sabe que já está rolando e que vai rolar bastante. Então, ano que vem a inteligência artificial ainda não vai ser uma ferramenta determinante. Acho que isso vai levar muito tempo ainda, porém, como nós estamos falando aqui muito entre profissionais de marketing político e assessoria de comunicação política, está na hora da galera se jogar aí e perceber que talvez daqui a pouco ela vai ser substituída por inteligência artificial, mas por quem domina a inteligência artificial. Pra você ter uma ideia, mais recentemente, eu tenho feito algumas contratações ou recomendações, indicações para contratação, e eu coloco o quesito lá. Se a pessoa já usa e se ela domina os comandos do chat GPT. Ou se ela usa a inteligência artificial para produção de vídeos, legendas, edição de fotos. Eu coloco isso hoje já como uma coisa básica para contratar um profissional. Então não é a inteligência artificial em si que vai ser determinante, mas quem domina a inteligência artificial. Se torna aí uma ferramenta, né? Uma ferramenta de trabalho para quem vai atuar nessas campanhas. Muito bem, Diego. Agora me diz uma coisa. Qual seria, se a gente tivesse aí fazendo uma sessão de consultoria e alguém chegasse agora para você e não tivesse nada ainda pronto nada planejado em relação às eleições do ano que vem e vai se candidatar e quer ganhar, quer uma estratégia eleitoral vitoriosa. Qual é o passo fundamental que ele tem que dar nesse momento agora, faltando menos de um ano para a eleição? Duas coisas. Entender o cenário político. Dominar o cenário político. Sem entender o cenário político, agora não tem como começar nada. Segundo, entender o sentimento das pessoas. Se tu não conseguir fazer isso, não faz o resto. Maravilha. Maravilha. Diego, o que é que você enxerga como tendência para o próximo ano, que é o ano eleitoral? Olha, ano que vem nós vamos ter algumas tendências que, na verdade, estão se tornando realidades, verdades difíceis de engolir. A naturalização dos candidatos. Acabou o candidato artificial. Acabou, brother. Não, mas vamos construir, vamos fazer, acabou. Candidatos naturais, valeu, obrigado, benção, vai para casa. Se não for, né, esquece. Segundo, diálogo em seguidor. Essas métricas de vaidade não servem para nada. Vai massagear o ego do estrategista de mídias sociais, ou vai massagear o ego do social media, vai massagear o ego de muito candidato, muito político por aí. Eu tenho 100 mil seguidores, o outro prefeito tem só 50. Não serve para nada, absolutamente nada mais. Né? Os algoritmos estão aí tentando nos dar uma surra para fazer a gente conseguir ter resultado. Já é difícil conseguir ter resultado no cenário normal. Para político, então, está mais difícil ainda. E aí vão prevalecer os diálogos. Político que não conversa nas redes sociais, que só joga o conteúdo lá e esquece, esse aí vai ficar no caminho. Terceiro, investimento profissional. Acabou, velho, aquele negócio de não, faz aí, vamos ver, Não, acabou. Campanha de médio porte, para grande porte nem se fala. Para grande porte, então, isso já virou quase que uma lei. Mas para médio porte e até para algumas campanhas de pequeno porte, tu não vai conseguir chegar lá se você não investir em marketing, no jurídico e principalmente em um bom contador. A gente está vendo aí deputado pronto para perder mandato por causa de problema de prestação de contas. A gente está vendo senador pronto para perder mandato por gasto de pré-campanha. A gente está vendo deputado perdendo mandato, ou prefeito perdendo mandato, vereador perdendo mandato, por problema em questões jurídicas e tudo mais. Então, esse terceiro ponto que eu falo que é uma tendência vai se tornar uma regra já. Não vai ter como fazer campanha sem contratar esses profissionais, sem profissionalizar uma campanha. E existe muita pressão social para que os políticos gastem menos, usem menos recursos para fazer campanha. Mas a gente também precisa fazer a sociedade entender que o político ele está ali exposto e ele é um alvo muito grande. Então ele precisa de uma estrutura profissional
para fazer aquela campanha e entregar para a população uma boa mensagem, um bom resultado. E eu uso um exemplo prático de uma cidade em que um prefeito ele não foi cassado, ele quase perdeu o mandato. Um dia me chamaram numa rádio para conversar e eu não costumo dar entrevista por causa que eu gosto de falar as verdades, né? E às vezes verdade é um pouco inconveniente. E aí, não, os eleitores estão falando aqui que gastou-se demais, com não sei o quê, com jurídico, tal. Eu respondi para o pessoal, né, que está para a audiência, eu falei assim, viu, avisa todos esses eleitores aí que estão reclamando que o candidato está gastando rios de dinheiro com advogados e tal, que ele não gostaria de votar em um candidato e lá na frente esse candidato perdeu o mandato por um erro, por um problema. Que não vai ser legal ter que fazer uma nova eleição por um problema que podia ser evitado. O cara já sai de casa contrariado num domingo de outubro para votar. Se ele tiver que sair num domingo, num fevereiro para votar, meu amigo, fudeu. Ele vai sair irado, revoltado com o mundo. Então entenda, o investimento que esse candidato faz no jurídico para resolver essas questões é para evitar esse tipo de sabor. Então tem que preparar a sociedade também, além de preparar os políticos e os profissionais do mercado, que fazer campanha de forma amadora ficou no passado. Essa terceira tendência eu acho que vai se tornar regra rápido. Maravilha, Diego. A transparência, né? Se a gente quer, a gente clama, eu digo, a sociedade, a população, clama por mais transparência em toda ação política. Essa transparência, ela demanda aí profissionais que possam trabalhar para fazer transparecer todo o recurso, onde foi empregado, como foi feito. Tudo isso demanda profissionais, demanda dinheiro. Então, realmente, essa é uma reflexão muito, muito importante que a gente precisa fazer mesmo. E aí, eu lembrei de outro ponto, Diego. A gente já está chegando no final da nossa live, mas eu queria te perguntar isso. Eu tenho visto também muito, principalmente vereador, né, nesse caso, muito vereador perdendo mandato, ainda perdendo mandato até hoje, em relação à cota de gênero. Como... Acabou a gracinha. Acabou. E como é que pode se precaver? Porque às vezes, eu vi até uma reflexão esses dias que dizia que todo vereador sabe do que está acontecendo no partido. Mas às vezes, eu tenho a impressão que não sabe. Eu tenho a impressão que nem todo mundo sabe de tudo. Então, o cara vai lá, faz a campanha dele, não procura saber como é que está a composição da chapa, vai lá, ganha, quando chega lá na frente, perde o mandato, porque houve esse problema com cota de gênero. Como é que o candidato pode se precaver disso, Diego? Assim, como eu falei, que praticamente não existe mais diferença em tamanho de campanha, né? Às vezes uma campanha de pequeno porte já precisa de auxílio jurídico. O vereador, ele é uma campanha muito difícil, como eu falei, é o único político que ele precisa pegar na mão de todos os seus eleitores. É uma eleição das mais fáceis de arrancar da mão de alguém, porque qualquer errinho, qualquer tribunal vai julgar e vai, né, executar o que está escrito na regra. Então, assim como eu falei que não dá mais para fazer campanha de qualquer jeito, isso passa, como a gente está tendo uma redução de partidos no Brasil, isso vai ajudar bastante a simplificar essa confusão que é a construção de eleições. Isso passa por o vereador se envolver em todas as atividades partidárias, passa por, quando ele não se envolver, ele fazer questão de registrar ausências e também dele registrar, pelo menos, a participação de um representante. Existe uma responsabilidade coletiva das chapas de vereador, principalmente porque agora é 100% mais um, né? Então, uma cidade que tem 15 vereadores, uma chapa vai ter 16 candidatos. Então, existe uma responsabilidade coletiva que os candidatos precisam conversar entre si, precisam avaliar essa chapa para evitar, por fim, essa prática criminosa das candidaturas laranjas. Porque não dá mais, porque já é um esforço monumental da sociedade e da própria justiça eleitoral manter essa cota de gênero para que haja mulheres disputando, e as pessoas fraudarem isso diminui todo esse esforço. Nós estamos vendo agora um Congresso, uma Câmara dos Deputados com a participação de mulheres maior. Nós estamos vendo a qualidade das parlamentares mulheres que estão na Câmara dos Deputados. E isso tem que servir de modelo
para que os políticos que vão disputar eleições que a gente chama aqui na base, né, para vereador, tenham essa consciência de participar da construção dessa chapa para evitar a candidatura laranja, mas por consequência construir, ajudar a construir novas lideranças femininas para não ficar esse desespero no ano eleitoral de que não tem candidata mulher, então vamos colocar aqui uma prima, uma parente, uma funcionária só para cumprir cota, e aí vai acontecer o que você falou. Depois vai caçar a chapa inteira e não adianta reclamar. Verdade, verdade. Então, muita atenção, gente, muita atenção em todo o movimento partidário, né? Como o Diego falou aí, tentem se envolver sempre, tentem ficar por dentro do que está acontecendo, presenciem as reuniões, porque realmente a questão da garantia de mulheres no pleito é muito importante. A gente não pode permitir que isso retroceda. Então, isso exige mesmo um esforço de todos nós, a gente que trabalha com comunicação política, vocês que serão candidatos, em estar se autofiscalizando, né? A gente está trabalhando em relação a isso. Mas, Diego, chegamos na nossa hora. Primeiramente, quero agradecer. Foi uma aula, foi muito, muito bom. A gente sempre faz cortes das lives posteriormente e eu já identifiquei aqui dezenas de cortes aqui para a gente fazer e utilizar ao longo das próximas semanas. Mas eu queria te agradecer, pedir para que você deixasse aí uma última orientação para quem está assistindo ao vivo ou gravado. E lá na frente, eu repito isso em toda a live, porque é uma coisa que a gente está construindo mesmo. Lá na frente, num momento mais próximo aí das eleições, a gente faz outra live ainda mais quente em relação ao momento, para que a gente possa estar discutindo outros pontos importantes aí para a candidatura, né, para a campanha política. Diego, muito obrigado. Olha, Israel, foi um prazer. E para encerrar, eu vou deixar 3 bandeiras que eu defendo para nós, profissionais de marketing político. Faça um trabalho sério e responsável. Não dá mais para a gente viver numa época em que marqueteiro, estrategista, marketólogo, publicitário de política é tratado como um profissional com ausência de caráter. Faça um trabalho responsável, não faça maldades, ajude a valorizar o nosso mercado. Segundo, cuide da saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. O trabalho de marketing político é um dos trabalhos mais desgastantes e mais estressantes que existe. É até difícil a gente falar muito sobre isso, porque parece que a gente está, né? Mas espera aí, vocês trabalham num supermercado, num grande setor, tem muito dinheiro, tem muito emprego. Cuidem das vossas saúdes emocionais. Isso não é brincadeira. Nós temos talvez uma das maiores, não vou dizer o maior porque a pretensão demais seria, mas nós temos um dos maiores índices de responsabilidade, de cobrança e, por consequência, de dificuldades, né, de saúde mental. Então, cuidem da saúde mental. E terceiro, e não menos importante, ajudem a valorizar a nossa profissão no marketing político, na comunicação política, mas também ajudem a descriminalizar a política e, por consequência, o trabalho de quem faz assessoria. Eu acho que se a gente conseguir fazer essas 3 coisas, em alguns anos a gente vai ter um mercado muito melhor do que a gente tem hoje. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Diego. A gente se fala e a gente volta aqui com a live contigo no próximo ano aí, para a gente debater outros temas sobre a campanha eleitoral. Valeu, Diego. Pessoal, muito boa noite. Obrigado a todo mundo que entrou. E acompanhem a gente, continuem acompanhando a gente. Sigam também o Diego. Nos próximos dias a gente vai estar divulgando mais lives que a gente vai realizar aqui no CT do Marketing Político. E a gente espera cada um de vocês. Gente, boa noite. Fiquem todos com Deus. Até mais.